Olá pessoal, tudo bem? Matemática 5 ela preparou para você uma aula especial sobre plano cartesiano. Vamos entender aí o que significa, aí como é que localiza pontos, detalhes importantes para você dar sequência aos seus estudos depois, tá legal? Então, em primeiro lugar, o plano cartesiano, o nome é homenagem a um matemático chamado René Descartes, correto? Então, plano cartesiano, Cartes, René Descartes, tá? Bom, para você localizar pontos aqui nesse gráfico, você tem que respeitar uma ordem, tá legal? Por quê? Porque cada ponto ele tem um endereço. E essa retinha horizontal é chamada de eixo das abscissas. É o nome, é o eixo que você fala eixo X, mas o nome correto é abscissa, correto? Então tem o eixo X e tem o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, que é conhecido como eixo Y. Então você pode falar eixo X e eixo Y, mas sabendo que é abscissa e ordenada. Combinado isso? Tá. Então, cada ponto que você for localizar no gráfico é identificado por um par de números. Então, cada pontinho que você localiza vai ter um par que recebe uma ordem. Então, assim, é um par que recebe uma certa ordem, é um par ordenado ou coordenadas cartesianas. São os nomes que você lerá nos livros aí, tá legal? Então, por exemplo, um ponto, primeiro você vai localizar esse ponto, ligar esse ponto no eixo X e depois no eixo Y. Precisa receber essa ordem. Então, cada ponto que estiver aqui, primeiro você vai saber onde é que está o eixo X, correto? Onde ele está ligado no eixo X e no eixo Y. Ele vai estar amarradinho aqui com essas informações. Combinado isso? Tá. Outra coisa importante também é que o eixo ele é dividido em 4 pedaços. Ó. Então nós temos aqui esse primeiro pedaço chamado de primeiro quadrante, o segundo pedacinho aqui, ó, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Então cada pedaço aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, só para você identificar a linguagem, tá legal? Do plano cartesiano. Tá. Mais importante, vamos localizar pontos para você treinar. Então, por exemplo, o ponto A. O ponto A, o correto é falar abscissa 3, ordenada 2. Então, como é que faz isso? Você vai lá nesse pontinho aqui, ó. Você vai primeiro x3, y2. Então, você caminha até o x, caminha, sai da origem, do 0, 0, vem para a direita e sobe. Então, observe que o x e o y é positivo. Então, o ponto B, nós temos o quê? Abscissa 2, ordenada 4. Então, você sai daqui, caminha 2 para a direita, certo? E sobe, aqui, ó, 4 aqui, no eixo Y. Então, você tem aqui, ó, vem para a direita e vai para cima. Então, positivo, positivo. Esses dois pontos estão no primeiro quadrante, certo? Tá, olha só. Ponto C, abscissa menos 1. Então, você está aqui no centro, você sai para a esquerda e para cima. Então, aqui, ó, o X positivo sai do 0 para a direita. O X negativo do 0 para a esquerda. Y positivo para cima. Então, o segredo é esse. Por exemplo, aqui o ponto D. X menos 4, Y1. Abscissa menos 4, ordenada 1. Então, você sai aqui da origem, vai para a esquerda, no menos 4, e sobe até 1. Olha só, 2 pontos no segundo quadrante. Vamos colocar 2 pontos agora no terceiro quadrante. Observe que as coordenadas cartesianas no terceiro quadrante são negativas. Então, ó, x menos 3, y menos 2. Sai do zero, o menos 3 vai para a esquerda, o menos 2 vai para baixo. Correto? Ponto F. X menos 4, y menos 1. O mesmo raciocínio. Você sai do centro, vai para a esquerda e desce até o menos 1. Ok. Vamos colocar 2 pontos agora no quarto quadrante. X positivo, y negativo. X2, y menos 3. Abscissa 2, ordenada menos 3. Sai da origem, vai para a direita e desce 3 pontinhos. Olha lá. Professor, e agora? X1, y menos 1. Ou abscissa 1, ordenada menos 1. Vai para a direita e desce um pontinho. Correto? Tá bom. Na primeira coluna, nós colocamos os pontos lá nos quadrantes. Agora, vem uns pontos que eu acho muito importante, que vai facilitar muito depois a construção de gráfico para nós, tá bom? Mas vamos falar sobre isso depois. Olha só. Primeiro, seguindo o raciocínio, ponto I. I.
x2, y0. Professor, como assim x2, y0? Então, você sai aqui do centro, x positivo, você vai para a direita até o 2. Aí você olha para o y é 0, então você fica exatamente sobre o eixo. Tá legal. x4, y0, ponto J. Então, você sai do 0, 0, vai para a direita até o 4 e permanece em cima do eixo. Então, observe que quando y for 0, os pontos ficam em cima do eixo x. Vamos ver agora o ponto K, x0, y2. Quando você fala x0, você está aqui. Você não vai nem para a direita, nem para a esquerda, correto? Por quê? Porque quando ele é positivo, você foi para a direita. Quando negativo, você foi para a esquerda. Quando o x é 0, você fica exatamente aqui. Aí você olha para o y. Como o y é 2, você sobe utilizando aqui o eixo y até o 2. Então, observe que aqui, ó, x0, x0, y2. Então, nós vamos subir aqui, olha lá, pronto. Próximo passo, x0, y4. Então, você está aqui no 0, nem direita, nem esquerda. Você fica aqui e sobe até o 4. Observe. E quando o x for negativo e o y0? Igual, ó, x menos 2, y0. Você está aqui no centro, o negativo você vai para a esquerda e permanece sobre o y, sobre o x, porque o y é 0. Olha só. Ponto N, x menos 1, y0. Você está aqui no centro, você caminha para a esquerda e fica sobre o eixo. Então, nós estamos colocando pontos em cima dos eixos. Então, observe que esses 4 pontos que estão no eixo x, o y é 0. Tá bom? Observe, olha, esse ponto aqui, ó, o y é 0, o y é 0, o y é 0 e y é 0. Então, é uma regrinha. Quando o y for igual a 0, os pontos estão sobre o eixo x. A recíproca é verdadeira. Quando o x for 0, ó, ponto K, ponto L, olha só o ponto O agora. x0, y menos 3. Então, vai descer até o menos 3. x0, y menos 1. Você sai do 0, desce até aqui. Então, quando o x for igual a 0, os pontos estão sobre o eixo y. Isso é importantíssimo, é padrão matemático isso. E, para você não esquecer, esse meião aqui, o centro, é chamado origem do sistema, é o ponto 00, que é o ponto K. Professor, então, só para fechar, observe, quando os pontos estão sobre os quadrantes, observe que, primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. No segundo quadrante, observe, o x é negativo e o y positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Mas guarde essas dicas importantes para vocês. Repita, quando o y for igual a 0, o ponto está em cima do eixo x. Quando o x for igual a 0, os pontos estão em cima do eixo y. Isso é importante para você dar sequência aos estudos, tá legal? Viu como é simples localizar pontos? Basta seguir essas regrinhas que você não terá nenhum problema, tá legal? Conte conosco, esse canal foi feito para você. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!